Minhas amigas e meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Garcia Redondo com mais uma aula de processo civil para o nosso canal. E não se esqueça, claro, de se inscrever aqui no canal e apertar aquele joinha dizendo se você gostou do vídeo, para que eu consiga cada vez mais gravar conteúdo e trazer aqui novos vídeos, novas apresentações, notícias sobre processo civil totalmente atualizados. O tema da nossa aula de hoje é continuidade de normas fundamentais, ou vulgarmente chamados princípios processuais constitucionais. Vamos iniciar o bloco de hoje com a garantia constitucional do contraditório. Contraditório vem no artigo 5º da Constituição, inciso 55, que assim fala: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os recursos e meios a ela inerentes. Então vejam que recursos e meios a ela inerentes, o ela revela que está falando com a parte do trecho ampla defesa. Então recursos e meios relacionados à ampla defesa. E a gente tem antes, no trecho do inciso constitucional, a palavra contraditório. Vários autores hoje em dia gostam de diferenciar contraditório de ampla defesa. Alguns os tratam como sinônimos, outros tratam como coisas distintas, porém não diferentes. Na verdade, distintas no sentido de complementares. E é basicamente a minha posição. A gente consegue extrair muita coisa do contraditório com certas diferenças para a ampla defesa. Essas diferenças se complementam e a gente tem o finalzinho ali do inciso. Vamos começar então com o primeiro trecho, que seria a garantia constitucional do contraditório. Contraditório, hoje em dia, a gente pode dividi-lo em dois aspectos, numa dimensão formal e numa dimensão substancial do contraditório. Dimensão formal, aquela aparência formal de contraditório. Só que nós vamos ver que a dimensão formal não é suficiente. A gente tem que ter o chamado contraditório substancial, que é o segundo passo, digamos assim, uma versão 2.0, uma versão constitucional dessa garantia em um Estado democrático de direito. Então, o primeiro aspecto da dimensão formal do contraditório, a gente tem a questão da bilateralidade de audiência. Então, o primeiro aspecto formal do contraditório, bilateralidade de audiência, querendo dizer que os dois lados devem ser ouvidos antes de uma decisão, ou seja, os dois polos processuais, autores e réus, significam dizer que todos têm que ser ouvidos antes de uma decisão. Então, bilateralidade de audiência no sentido de ver, ouvir, né? Ter notícia sobre, informar. É o que vem, por exemplo, no artigo 9º. O artigo 9º do CPC, e agora não mais da Constituição, fala assim: não se proferirá decisão contra alguém sem que essa parte seja previamente ouvida. E vários outros artigos do CPC trazem orientações nesse sentido, lembrando que o juiz deve ouvir as partes, todas, antes de decidir. Então, bilateralidade de audiência. Todos os sujeitos processuais devem ser ouvidos. Segundo aspecto da dimensão formal do contraditório, nós chamamos de informação. Informação é ciência pelas partes sobre os atos processuais praticados. Então, informação, elas têm que ter informação sobre cada ato que está sendo praticado. Então, por exemplo, todos os atos para trás, elas têm que ter ciência para poderem se manifestar sobre eles. E quando o juiz buscar praticar um ato futuro, que ele avise que vai ser realizada uma certa diligência, um ato processual, alguma coisa assim. Então, informação, ciência de cada ato processual por todas as partes. Elas têm que ter acesso à integralidade dos autos para ver cada ato processual que vem sendo praticado. E além de bilateralidade de oitiva ou de audiência, e além de informação, a gente tem um terceiro aspecto na garantia, digamos assim, na garantia constitucional do contraditório, nesse aspecto formal ainda, que é a possibilidade de reação. Então, terceiro aspecto, possibilidade de reação. Vejam, a parte tem que poder reagir ainda antes da decisão. Então, ela tem que agir previamente à decisão judicial. Então, ela tem que ser ouvida, tem que ser cientificada e tem que poder reagir antes que algo se consolide contra ela. Então, possibilidade de reação, terceiro aspecto da garantia do contraditório nesse aspecto meramente formal. Você, mal resumindo, poderia pensar assim: poxa, é razoável, né? Todo mundo é ouvido, você tem ciência de tudo e pode reagir. Parece que o contraditório está 100% respeitado e observado em um caso concreto. Só que acontece que nem sempre é assim. Nem sempre é suficiente a mera dimensão formal do contraditório. Eu vou dar um exemplo. Imaginem que um processo tramite 3 anos em primeira instância e o réu nunca é citado, intimado, não toma ciência de nenhum ato. Só o autor vai peticionando, acusando, proferindo provas, só testemunhas do autor são intimadas para audiência. O réu não toma ciência de absolutamente nada. Então, só alegações do autor, só provas do autor, 2 anos de processo. Chega na véspera da sentença. O último ato antes da sentença em primeira instância são as chamadas alegações finais. Eu lhes pergunto, estaria correto do ponto de vista constitucional
a seguinte situação: o juiz não intimar o réu durante 3 anos, tudo ser produzido sem ciência dele, e lá, literalmente aos 45 do segundo tempo, na véspera da sentença, o réu ser intimado pela primeira vez, e aí pela primeira vez, já na última petição, no último ato do processo, ele poder protocolar apenas uma única petição defensiva, sem poder mudar nada para trás e claramente sem poder mudar os rumos dali para frente? Pense, no aspecto do contraditório do ponto de vista formal, talvez até o contraditório estivesse sendo respeitado. O réu foi ouvido antes de uma decisão e até pôde trazer uns argumentos ali. Teve então informação, ciência de tudo para trás que aconteceu que ele não sabia, foi ouvido antes da decisão e mal bem pôde reagir, querendo dizer, pôde falar antes da decisão. Só que claramente ele não vai conseguir mudar os rumos desse processo, não vai conseguir influenciar de forma satisfatória o julgador. Então, por isso que os autores começaram a falar da chamada dimensão substancial do contraditório. Então, o contraditório é realmente mais profundo, mais efetivo. Então, vendo agora a dimensão substancial do contraditório, nós temos que aumentar, além daquelas 3, trazer outras, digamos assim, características para que o contraditório realmente seja corretamente respeitado do ponto de vista da nossa Constituição. Quarto aspecto do contraditório agora, então, que é o primeiro da dimensão chamada substancial do contraditório, nós temos que ter possibilidade de influência no resultado. Então você tinha lá no terceiro da formal, possibilidade de reação. Mas não basta poder reagir aos 45 do segundo tempo. Você tem que ter essa possibilidade de reação antes, desde o início do jogo. Então por isso que a gente fala, não basta ter possibilidade de reação, tem que ter possibilidade de reação com possibilidade de influenciar o resultado, de ainda mudar os rumos daquele trajeto processual, daquelas decisões, daquelas provas, enfim. Então, possibilidade de influência no resultado é a primeira, na contagem aqui total quarta, né? Mas é a primeira, digamos assim, grande característica do contraditório substancial, dimensão substancial do contraditório. O CPC traz, por exemplo, novo, no artigo 373, parágrafo 1º, uma situação que fala de inversão do ônus da prova, distribuição do ônus da prova pelo juiz. A lei diz a quem cabe o ônus da prova, por exemplo, pela lei poderia o ônus da prova caber a um réu, mas pelo 373, parágrafo 1º, o juiz pode falar assim, não, o ônus da prova cabe ao autor. A lei diz que caberia ao réu, mas o autor tem melhores condições. Então eu jogo o ônus da prova para o autor. Isso é possível pelo 373, parágrafo 1º. O juiz modificar o ônus da prova. Só que qual é o requisito para que o juiz possa fazer isso? Diz o 373, parágrafo 1º. Poderá o juiz, no finalzinho lá, atribuir o ônus da prova de modo diverso, ou seja, diferente do previsto na lei, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Vejam que fala que o juiz só pode mudar as regras sobre provas em um momento processual no qual a parte ainda tem a oportunidade de se desincumbir do novo ônus. Demonstra que ela tem que ter essa possibilidade de influenciar o resultado. Tá? Outro aspecto da dimensão substancial do contraditório, segundo aspecto substancial, quinto geral, é o que a gente chama de não surpresa pelas partes. Então, o juiz não pode proferir chamadas decisões surpresa. Decisões surpresa são aquelas decisões que pegam temas que nunca foram discutidos até então. Você pega aquela carta embaixo da manga, aquele trufo, pegando as partes literalmente de surpresa, algo que nunca foi debatido, do nada é invocado numa decisão judicial como um fundamento. Então, dimensão substancial do contraditório, não surpresa. Não pode uma decisão falar sobre um tema que as partes não puderam se manifestar sobre ele, trazer as suas versões, trazer as suas ideias sobre aquilo. Então, não surpresa, a gente tem essa mais positivado no Código Novo, no artigo 10. E o artigo 10 diz assim: o juiz não pode decidir com base em fundamento ao qual não se deu a oportunidade da parte se manifestar, mesmo que se trate de uma matéria que ele possa conhecer ex officio. Matérias que o juiz pode conhecer ex officio são temas que a parte não precisa alegar para o juiz, que ele, como conhece a lei, ele pode analisá-la. Só que veja, ele poder analisá-la não significa que ele pode analisar sem antes ouvir a opinião da parte sobre aquilo. Então há temas relacionados ao interesse privado, que é a maior parte, inclusive, dos temas do direito, que é necessário que as partes aleguem para que o juiz possa levá-los em consideração. Existem alguns poucos temas ligados ao interesse público, é um valor maior que ultrapassa a esfera das partes, que o juiz pode reconhecer essas matérias ex officio. Ex officio quer dizer de ofício, quer dizer sem provocação da parte. Ainda que a parte não toque no tema, o juiz pode analisar o tema. Só que ele pode analisar o tema só que sem já decidi-lo de uma vez. Ele tem que provocar as partes sobre o tema, ouvir a opinião delas,
e depois decidir. É isso que fala o artigo 10. Então, por exemplo, tem um artigo de lei que as partes não debateram, um princípio, um tipo de regra. As partes estão tentando achar que a questão se resolve por um viés, o juiz acha que é outro artigo e outra tese que sustenta a decisão, nenhuma das partes debateu sobre aquilo, o juiz já não vai condenar e dar a decisão já com base naquele dispositivo. O juiz vai intimar as partes para que elas se manifestem sobre possível aplicação do artigo X ou possível aplicação de um precedente, de um julgado ao caso concreto, uma matéria que ele possa levar para os autos ex officio sem provocação, aí ele leva para debate e depois decide acolhendo ou rejeitando. Tá? Então a gente tem esse princípio da não surpresa como quinto aspecto da dimensão substancial do contraditório que vem no artigo 10 do novo CPC. É claro que o contraditório se relaciona mal ou bem com outras garantias constitucionais. Já falei em outras aulas, por exemplo, da garantia constitucional da isonomia, igualdade. É a consequência tanto de contraditório quanto da isonomia que o contraditório, por exemplo, se dê no mesmo prazo. Então é comum que petições de ataque e petições de defesa ou de contra-ataque tenham prazos iguais. Então, por exemplo, se o autor vai falar em alegações finais, o autor tem 15 dias. Aí, por último, fala o réu em alegações finais. O prazo de alegações finais do réu também é 15 dias. Então, é uma dimensão do contraditório, um poder falar depois do outro, antes do juiz decidir, e, por exemplo, normalmente em prazos iguais, prazos equilibrados. Então, eu vejo que às vezes o contraditório se relaciona com a isonomia. Nesse meu exemplo, prazos iguais no aspecto da isonomia formal. Às vezes também contraditório se relaciona com a garantia da fundamentação, que vai ser tema de outra aula. E fundamentação das decisões judiciais, nós temos a necessidade do juiz trazer lá detalhes de forma profunda, elementos do caso concreto para demonstrar o porquê está decidindo assim. Mas é claro que contraditório se relaciona com fundamentação. Se a decisão tem que analisar todos os argumentos têm que ter sido o mais qualificados possível. Então, tudo que as partes alegarem, a consequência do contraditório é que tudo seja levado em consideração, que o juiz mostre que analisou, que leu tudo, para decidir, seja acolhendo uma tese ou seja a rejeitando. Sobre o contraditório, vejam que ele é muito importante. E o contraditório, como regra geral, o contraditório é prévio. Prévio no sentido de ser anterior à decisão judicial. Então você tem lá os 3 aspectos do contraditório formal, com mais 2 aspectos do contraditório substancial, 5 no todo, né? Bilateralidade de audiência, informação ou ciência, possibilidade de reação com influência no resultado, e também não surpresa, decisões não trazerem temas, elementos, teses que nunca foram debatidas pelas partes. Isso tudo é pensando no modelo clássico de contraditório prévio. O contraditório prévio, querendo dizer anterior à decisão. Essa é a regra geral, é o que vem no artigo 9º do CPC, que é a interpretação que se faz do artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Mas vejam bem e notem o seguinte, ainda que a regra geral seja o contraditório ser prévio, anterior à decisão, vão haver 2 exceções corretas, constitucionais, nas quais o contraditório pode não ser prévio. A gente vai ver uma hipótese no qual o contraditório é após a decisão, é o que a gente chama de contraditório postergado, postecipado, contraditório ulterior, posterior, corretamente posterior, e vai haver uma situação na qual a gente sequer vai ter contraditório. E não dando contraditório, vai estar correto. Vamos então a essas 2 exceções. Primeiro que eu falei, contraditório postergado, postecipado, posterior, ulterior. É o que vem no artigo 9º, parágrafo único. Em algumas hipóteses, você vai ter que ponderar bens da vida, valores, princípios, enfim, dê o nome doutrinário que quiser. Mas você tem lá um valor, um princípio chamado contraditório, que normalmente é prévio, e você, por exemplo, tem outro princípio chamado dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, subsistência digna. Então pode haver, por exemplo, uma situação no qual a parte entre de urgência contra um plano de saúde, alguma clínica médica, alguma coisa assim, para, por exemplo, fazer uma implantação de um estente cardíaco, um transplante, uma ponte de safena, alguma coisa assim, que erradamente o plano ou o hospital estejam se negando a fazer. Pensem, protocolei a petição inicial, preciso do estente hoje à noite, nas próximas 24 horas. Dá tempo de o juiz citar, ouvir previamente o hospital ou a corretora de saúde para depois deixá-la se defender, para depois decidir se o estente é devido ou não àquela cirurgia cardíaca no paciente que está pagando o plano corretamente, pode achar que, por exemplo, uma cláusula abusiva que não cobrisse aquele material. Pelo rito do CPC, protocolada a petição inicial, réu tem que ser citado com no mínimo 20 dias de antecedência para uma audiência. Não ocorrendo acordo na audiência, aí tem 15 dias úteis para o réu se defender. Pensem, 20 dias antes uma audiência, mais 15 dias úteis para a defesa, até lá o paciente faleceu.
Então, há situações em que a gente vai ter que ponderar valores, princípios constitucionais. Então, você vai ter o princípio do contraditório versus o princípio da dignidade da pessoa humana. Você vai ter o princípio do contraditório versus o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, que é outro princípio processual que nós vamos estudar. Então, quando a gente faz essa ponderação de princípios, pode ser que no caso concreto prevaleça mais uma dignidade da pessoa humana, um valor vida, um valor efetividade da tutela jurisdicional do que o valor contraditório prévio. E aí o que você faz? Você não aniquila, você não fulmina, você não acaba com o contraditório. Você faz com que o contraditório, em vez de ser prévio, ele seja imediatamente depois da decisão. E depois do contraditório posterior, nova decisão, podendo rever a decisão anterior. Então, na prática, a gente vê assim, o advogado entra, pedindo lá uma cirurgia cardíaca de urgência, traz um mínimo de provas robustas, que o cara paga o plano de saúde, que está correndo risco de vida, que não dá para esperar, que a negativa lá médica é abusiva. O juiz dá a decisão antes de ouvir o réu, determinando que faça a cirurgia, posterga o contraditório, aí vem a alegação de defesa da clínica, do que quer que seja, e se o juiz achar que errou, não que errou, né? Que agora, vendo a outra versão, a decisão não se sustenta mais, porque, por exemplo, o autor omitiu determinadas situações que lhe eram desfavoráveis, o juiz pode rever essa decisão. Então, essas decisões chamadas de provisórias podem ser revistas, exatamente pelo fato de que elas começam unilaterais, o juiz só ouve uma parte dos argumentos, decide porque há um risco enorme de dano grave, isso é o que justifica a decisão de urgência, sem ouvir outra parte, decide para preservar um bem da vida muito importante, ouve o adversário depois e aí redecide a questão, podendo alterar sua decisão. Então veja que essa hipótese a gente tem um contraditório sim, não prévio, mas posterior. Deve ser exceção, não deve ser a regra geral. É por isso que o artigo 9º diz lá que, por exemplo, quando se tratar de tutela provisória de urgência, contratar tutela de evidência, que são vulgarmente aquelas chamadas na prática forense de liminares. O que são as liminares? Decisões no início, em que normalmente você não tem ali o contraditório prévio. Essas decisões são chamadas até de decisões inaudita altera parte. Inaudita sem ouvir a altera parte, a outra parte. Então, decisões inaudita altera parte são constitucionais, desde que, para você poder postergar o contraditório, haja uma justificativa que seja defender um outro bem da vida de maior valor, no caso concreto, do que o contraditório. Então, dignidade da pessoa humana, risco à saúde, risco à vida, só esses casos muito graves e raros de tutela provisória de urgência e algumas de evidência que justificam essa postergação do contraditório. Mas vejam, dessa forma, com uma fundamentação correta, esse contraditório, ainda que posterior, ele é constitucional. Você tem que ponderar princípios. E eu falei para vocês que é possível ainda que não haja contraditório e isso esteja correto. É quando o contraditório for inútil. Quando o contraditório for inútil, não há por que ter contraditório. Por isso que a doutrina diz que o contraditório, ainda que muito importante, ele tem que ser sempre útil. E a ideia de contraditório ter que ser útil, só se justificar se houver uma utilidade, vem no artigo 9º. Não o parágrafo único que falava de você postergar, mas o próprio caput, a contrário senso, ele mostra que é essencial que o contraditório seja útil. Vejam, não se profere decisão contra alguém sem que a parte seja previamente ouvida. A contrário senso, você pode proferir uma decisão em favor de alguém sem que o beneficiário seja ouvido. Então, para prejudicar, não pode proferir decisão contra alguém sem que lhe ouça antes. Mas para beneficiar, não precisa ouvir. Então vamos lá, há situações em que, para a decisão ser benéfica, você não precisa gastar tempo ouvindo o beneficiado. O contraditório seria inútil, ele vai trazer um argumento que o juiz já iria dar, ele já vai dar o máximo possível que aquela parte pede. É por isso que, por exemplo, o artigo 332 permite que a chamada improcedência liminar do pedido, sem contraditório, e a decisão é válida e constitucional. Veja, o autor entra com a petição e antes de citar o réu para audiência para se defender, o juiz já dá sentença. Aí você pensa, caramba, só tem os argumentos do autor e o juiz já dá uma sentença sem ouvir o réu. Mas por quê? Porque a sentença do artigo 332 é a melhor possível para o réu, que não foi ouvido. É a sentença de improcedência integral do pedido do autor. O autor está tendo 100% do seu pedido rejeitado de uma vez. Pense, ele ouviu o réu para quê? Para o réu trazer uma defesa no qual ele fosse pedir a total improcedência do pedido do autor. E o que o juiz já está dando? Total improcedência do pedido do autor. Então, como a decisão é benéfica ao réu nesse exemplo, o juiz não precisa citar o réu para se defender. Ele cita, ele já decide de uma vez sem citar, porque ele vai dar a melhor decisão possível para o réu. O autor recorreu e ele vai convencer um desembargador em sentido contrário. Aí, se tem risco de a decisão ser revertida, aí o réu vai ter que ser citado para se defender antes da decisão do desembargador que ele possa ser
desfavorável, tá? Então, contraditório útil quer dizer, o contraditório tem que trazer algum benefício. Se a decisão já trouxer o maior benefício possível ao adversário, não é necessário ouvir o adversário. Seria uma perda de tempo, perda de eficiência, perda de efetividade da tutela jurisdicional. E para terminar o bloco, vamos falar de ampla defesa, que é aquilo que vem ali no 555, logo junto de contraditório. Ampla defesa, como desdobramento de contraditório, diz lá a Constituição, meios e recursos a ela inerentes. Então, como a gente tem um processo ou um modelo processual com ampla defesa? Em primeiro lugar, quer dizer que você tem que ter processos com o maior número de meios lato sensu de manifestações, de impugnações, de acesso à justiça. Então você pode ter uma petição inicial mais curta num procedimento sumaríssimo e juizado, você pode ter um tipo de ação mais rápida em procedimento especial, você tem a ação pelo procedimento comum, você tem petições, você tem recursos, tem ações autônomas de impugnação, tem petições sem nome. Então a gente tem no modelo brasileiro um grande número de meios de alguém pedir algo para o Poder Judiciário, seja pedir, seja recorrer, seja pedir no sentido de se defender. Então, um grande número de meios para que o contraditório seja realmente exercido. E nós temos isso no direito brasileiro. Outro aspecto da ampla defesa, que as petições devem ser de cognição plena. Cognição quer dizer conhecimento, cognição plena. Então, que você possa alegar qualquer matéria defensiva em seu favor. E essa é a regra geral. Dentro de contraditório e ampla defesa, como regra geral, você pode alegar qualquer matéria. Você pode alegar matéria de mérito, matéria processual, você pode pedir provas, você pode pedir questões de direito. Então, qualquer tipo de tema normalmente pode ser invocado em defesa, qualquer tipo de tese. Claro, né, que fundada, de acordo com a boa-fé objetiva, não vai inventar nada, não vai mentir. Esses outros princípios, boa-fé e tal, daqui a pouquinho eu falo deles. Mas qualquer alegação defensiva é possível de ser feita em petição. Então, a gente tem aí a ampla defesa. Então, defesa no sentido mais amplo possível. E, finalmente, também, como é que eu posso falar assim? As defesas devem ser gratuitas como regra geral. E é o que acontece no direito brasileiro. As petições de ataque têm custas cobradas, mas as petições de defesa normalmente não. Então, o autor paga para entrar com uma petição inicial, mas a contestação do réu defesa é gratuita. O recorrente paga para entrar com recurso, mas as contra-razões ao recurso, defesa do recurso, são gratuitas. Então, veja, isso é o mais desdobramento da ampla defesa. Ampla defesa, você tem vários tipos de petições e meios processuais diferentes. E, além disso, você pode alegar qualquer coisa nas petições, como regra geral, outro aspecto da ampla defesa. E as petições de defesa são gratuitas. O sujeito não tem que ter patrimônio para poder se defender. Quem ataca, às vezes, sim. Se quem ataca, ainda que não de forma indevida, ataca corretamente, não tem patrimônio, ele ganha gratuidade. Mas o réu, rico ou pobre, a princípio, não vai ter gratuidade para as petições defensivas, não precisa pedir. Elas, como regra geral, são gratuitas. Espero que vocês tenham gostado desse bloco de contraditório com ampla defesa. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e clicar no joinha para curtir esse vídeo. Valeu, gente!